vai por mim, você precisa entender o mínimo sobre esse escândalo internacional que está acontecendo agora sobre essa agência USAID. E eu vou, nos próximos minutos, te explicar. Você precisa entender isso, porque esse é o maior escândalo internacional da nossa história, que vai impactar dezenas e dezenas de países, vai derrubar muitos governos, vai derrubar muita imprensa, muito jornalista, muitas autoridades políticas, inclusive autoridades do judiciário. Esse escândalo tem o potencial de mudar o jogo no mundo inteiro. Mas antes eu vou te explicar o que é isso aqui. O que é essa USAID que está todo mundo falando nos Estados Unidos e a imprensa brasileira está fazendo um esforço hércules para fingir que não está acontecendo. USAID foi uma agência criada nos anos 60 nos Estados Unidos com a fachada de ser uma agência para fazer ajuda humanitária, para ajudar pessoas pobres, miseráveis, para ajudar os desfavorecidos, para ajudar em áreas de risco, em áreas de desastre, mas na verdade essa agência foi criada pela CIA, pela CIA, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, para influenciar, manipular e controlar o debate político e enfiar goela abaixo uma agenda ideológica em dezenas de países, debaixo de uma bandeira de ajuda humanitária. Desde a década de 60 eles fazem isso. Por quê? A CIA entendeu que seria difícil eles entrarem nos países, já que a CIA era conhecido como uma agência que tinha única e exclusivamente os interesses americanos e de espionagem. Mas criando uma agência de ajuda humanitária, eles teriam porta aberta para entrar nos países, comprar jornalistas, comprar políticos, comprar ONGs, financiar o debate político e basicamente controlar a política e as nações por completo. E assim foi criado, na década de 60, essa USAID, que tem uma tradução. US quer dizer Estados Unidos, AID é Agência Internacional de Desenvolvimento, né? Agency for International Development. Mas também tem um trocadilho. AID em inglês quer dizer ajuda. Então é como se fosse uma agência de ajuda. E assim eles começaram a influenciar o mundo inteiro. Só que, e aí que vem a questão, tudo veio à tona agora. Quando Donald Trump e Elon Musk chegaram ao poder, eles voltaram aos olhos para essa agência e começaram a analisar o que essa agência estava gastando, para onde ia o dinheiro. Afinal de contas, esta é a agência que tem o maior orçamento no governo americano. São 50 bilhões de dólares por ano que essa agência tem para fazer a sua política, né? Para atuar no mundo inteiro. E eles começaram a analisar onde que esse dinheiro estava sendo gasto. E aí, para surpresa de muitas pessoas, começaram a surgir alguns escândalos, como esses aqui que eu estou mostrando para vocês. 1,5 milhão para promover diversidade, equidade e inclusão nos locais de trabalho na Sérvia. Isso aqui é uma agenda progressista, de esquerda, né? 70 mil dólares para a produção de um musical sobre, diversidade, equidade e inclusão na Irlanda. Financiar uma ópera transgênero na Colômbia. Criação de uma história em quadrinhos transgênero no Peru. O dinheiro do pagador de impostos americano estava sendo usado para enfiar goela abaixo a agenda da extrema esquerda em vários países. Se descobriu também que eles financiavam e transferiam dinheiro para mais de 6.200 jornalistas pelo mundo, 707 veículos de comunicação, inclusive aqui dentro do Brasil, assim como outras centenas de organizações não governamentais. Aqui no Brasil também, dezenas dessas organizações receberam dinheiro, como Fatos e Boatos, a organização do Felipe Neto, que é a Vero, se eu não me engano, e algumas outras, como o Artigo 19, que é aquela que está tentando empurrar a censura no nosso país. A USAID também fez lives junto com ministros do STF, e há várias denúncias ainda de que eles compraram aqui dentro advogados, políticos, jornalistas. Tudo virá à tona à medida que os documentos começarem a ser divulgados. É por isso que nós estamos entrando com pedido de CPI. Agora vamos para a parte que realmente chamou a atenção e por que esse escândalo é gigantesco. Bom, saiu também um ex-funcionário do Departamento de Estado, uma denúncia gravíssima, que foi essa aqui, ó. Bolsonaro era visto como Trump tropical pela USAID.
ex-secretário de Trump, Mike Pence, também afirmou que a agência influenciou no resultado das eleições de 2022 no Brasil. Essa agência, de acordo com Mike Pence, havia influenciado o resultado. E aí, na card aqui que o Bolsonaro disse que foi uma fala desse cara aqui, que é um ex-funcionário do Departamento de Estado. Se a USAID não existisse, Bolsonaro ainda seria presidente do Brasil. Mas vamos lá. Elon Musk mandou fechar toda a USAID, basicamente retirou todos os funcionários, e aí a esquerda entrou em pânico. Pensa num pessoal que entrou em pânico generalizado e começaram a fazer protestos nas ruas, em frente à agência. Olha, essa aqui está a Agência de Internacional de Desenvolvimento, e aqui eles começaram a fazer os seus protestos, foram para a rua, os políticos de esquerda surtaram completamente. Por quê? Esse foi o mais certeiro e mais importante, mais danoso golpe neste grupo de influência internacional. Ali é que está o epicentro da esquerda. Sabe aquilo que nós chamamos de sistema, né? Lutar contra o sistema? Outras pessoas usam a palavra Matrix. Nos Estados Unidos se usa muito Deep State, o Estado Profundo. Mas essas três palavras querem dizer a mesma coisa, né? Um grupo de pessoas que determina a opinião pública internacional empurrando a agenda ideológica delas, financiadas, ninguém sabia até agora. Hoje se sabe, um dos principais financiadores dessas interferências internacionais, da censura, da perseguição, da instrução, dessa estrutura, tá, de censura, é a USAID. Agência criada na década de 60 justamente para financiar e manipular a agenda ideológica deles através de uma falsa bandeira de ajuda humanitária. Porque seria difícil negar a ajuda humanitária, então assim eles infiltraram. A esquerda se revoltou completamente com isso e está indo para as ruas se manifestar. Mas veio as informações sobre como foi essa interferência no Brasil. No Brasil financiaram ONGs que apoiam a censura, como o Sleeping Giants recebeu dinheiro da USAID também. USAID fez lives e teve várias reuniões com autoridades do nosso judiciário, inclusive com ministros do STF. E por aí vai. Aí vem uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Isso aqui foi da página da USAID, tá? Antes dela ter sido derrubada, que fala que essa agência da USAID financiou com $500 mil um plano piloto para tecnologia de votação na Bósnia em 2024, através de urnas eletrônicas. Olha que curioso. A USAID, que quer manipular e determinar os governos do mundo e derrubar toda e qualquer pessoa de direita, inclusive, financiaram pessoas para lutar pelo impeachment do Donald Trump, financiaram empresas para falar mal do Donald Trump. Tem agências de imprensa que quase 80% do orçamento dela veio da USAID e elas só batiam na direita e só batiam Donald Trump e Bolsonaro e a direita internacional. Essa mesma agência tenta financiar no mundo inteiro, estou conseguindo fazer zoom, tenta financiar no mundo inteiro a urna eletrônica. E aí, não estou conseguindo fazer o zoom aqui, tem que aumentar aqui mesmo. E aí, essa parte aqui chamou a atenção. Vamos lá, ó. O teste piloto usado com scanners ópticos para direcionar e transmitir resultados em estações de votação, 145 estações de votações em municípios, aí fala o nome das cidades que você está vendo aqui. Essas locações eram selecionadas pela USAID e a CEC para providenciar exemplos de estatísticos para os municípios e estações de votação que eram demograficamente e politicamente representativas pelo BIH. Os scanners serão providenciados pela empresa de tecnologia de eleição Smartmatic. A USAID usou, presta atenção, para manipular a votação na Bósnia, com urnas eletrônicas, usou a Smartmatic. Qual é a empresa que fornece as urnas eletrônicas para o Brasil? Só uma pergunta, espero não estar cometendo um crime e ser preso amanhã na nossa democracia relativa. Mas qual é a empresa que fornece urnas eletrônicas no Brasil? Por que a USAID chegou, figuras dos Estados Unidos chegaram a ameaçar o Bolsonaro se ele questionasse as urnas, se ele questionasse as eleições? Por que a USAID se esforçou tanto e colocou tanto dinheiro no Brasil para impedir que Bolsonaro fosse reeleito? Por que eles interferiram tanto aqui no Brasil, financiando ONGs,
financiando a imprensa, fazendo reuniões com o nosso STF. Por que isso aconteceu? Esse é um escândalo de magnitude, gente, inimaginável. Nós estamos falando de uma interferência direta de uma agência americana, esquerdista, radicalmente esquerdista, para interferir no debate político no Brasil, inclusive fomentando a criação de leis. Todos esses projetos de lei que foram apresentados como o PL das fake news, que na verdade era para censurar o povo brasileiro, dentro do grupo que elaborou o projeto de lei, tinham pessoas de ONGs financiadas pela USAID. Você está entendendo? Está ficando claro a magnitude? Isso eu estou falando só do Brasil. Só que essa agência radicalmente esquerdista usou dinheiro americano para manipular a política em dezenas de países. E ao fechar essa agência, Elon Musk e Donald Trump estão dando o maior golpe no sistema, ou na Matrix. O jogo está prestes a virar. Os documentos começam a vir à tona em breve. Documentos que mostram como foi a interferência com o Brasil, como foi a troca de comunicação através de e-mails com figuras do Brasil, líderes políticos, membros dos funcionários públicos, membros da nossa justiça, com a imprensa, com ONGs. A gente não tem a menor noção ainda do quão profundo, do quão grave, do quão danoso foi essa articulação com a USAID, da influência e interferência na nossa democracia. Ao meu ver, aquilo que nós achamos que é democracia brasileira e, na verdade, representatividade institucional, instituições, pode ser nada mais, nada menos do que braços da USAID manipulando esses grupos para forçar uma ideia de que nós vivemos uma democracia, sendo que a verdade pode estar muito distante disso. Mas isso tudo tem que ser investigado. E a única forma de investigar isso agora é pela CPI. O Eduardo Bolsonaro já pediu uma investigação pela PGR, mas nós sabemos que muito provavelmente não vai vir nada dali. Não adianta pedir para o nosso judiciário, porque tudo indica que o próprio judiciário está em conluio com essa agência. Então nós temos que pedir uma CPI. Coletar as assinaturas, nós já temos 83 assinaturas. Mas como já ficou muito longo o vídeo, eu preciso que você entenda, isso é muito grave. E o mais curioso, sabe por que isso é tão grave, tão grave? O esforço da imprensa em fingir que isso não está acontecendo. Porque a imprensa também recebeu dinheiro desse pessoal. Gente, isso pode mudar completamente o jogo e pode ser talvez a primeira grande derrota do grupo dos globalistas, né? Aquela seleto grupo de pessoas que querem determinar a vida, a política do mundo inteiro. Compartilhe esse vídeo e acompanhe mais sobre essas informações, as atualizações sobre o caso do escândalo da USAID.